Vamos falar de uma coisa aqui bem séria que aconteceu essa semana. Um atentado Ontem? ontem, né, na sede da NFL. O cara entrou invadindo, atirando em um bocado de gente. Matou 5 pessoas, um policial e um funcionário da própria liga da NFL, né, foi seriamente ferido. Alguém sabe me dizer, porque eu não prestei atenção, não fui atrás dessa Foi informação. multado. Não, a pergunta é: tem alguma justificativa já ou Tem. simplesmente Foi Tinha multado, uma cartinha no bolso dele. Tem, Explica aí, Fudi. tem. Ele é o seguinte, primeiro, ele errou também o local, né? O intuito dele era literalmente na questão da NFL mesmo, tá? Esse prédio em Manhattan é onde tem não só a NFL, empresarial não tem só a NFL, tem várias outras empresas. Ele errou o elevador que ia, tá? E acabou de que o policial, um segurança, enfim, tiveram mortes, etc. E só um funcionário que, na verdade, é da NFL, mas não estava lá, não estava no andar em si da NFL. O que acontece é esse cara, ele era morador de Las Vegas, ele trabalhava em Las Vegas, trabalhou como segurança, e ele, quando jovem, ele era um running back de um high school e super promissor, tá? Super promissor. Inclusive, tem depoimento do treinador dele, com relação à questão dele, de que ele podia ser um grande jogador, só que ele teve aquelas lesões ele foi diagnosticado com aquelas lesões do filme do Will Smith, né, o transtorno, né, É concussão? CTE. Em inglês concussão. é CTE, parece. Eu me esqueci o nome, né, mas é aquela questão É cerebral. É. o cérebro vira meio que geleia, né? É aquela negócio da Uhum. pancada, tal, 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 tal. E aí ele foi diagnosticado com isso e ele imputa ao futebol americano isso, certo? Ele imputa que Uhum. esse transtorno que ele teve foi decorrência da questão dele futebol americano do high school e do college. E aí ele pegou a arma e resolveu lá para fazer um atentado na sede da NFL por causa disso. E aí isso foi É descoberto, né? complicado, Tinha né? uma carta no bolso dele explicando Ah, toda essa questão aí de que ele buscava a NFL, porque depois de cometer o atentado, ele atentou também contra a própria vida, né? E não ele se foi nem matou. ninguém que precisou fazer isso. É engraçado, né? A gente fala muito de primeiro mundo, de primeiras coisas, e que os caras sabem vender bem, que faz as coisas isso, aquilo. Mas é incrível como lá nos Estados Unidos essas coisas acontecem com constância, né? Seja nesse nível da NFL, seja principalmente com crianças, que Colégio, lá né? a galera Colégio. colégio, criança. E aí, detalhe, às vezes a criança não é nem criança só. A criança cresceu, como o iFood falou, cresceu, perturbou por causa de bullying, por causa de pressão, por causa e vai lá e faz essas coisas. É incrível, não? Eu já li um bocado de coisa sobre esse tipo de assunto de por que essas coisas acontecem, né? Mas ainda você custa acreditar que no mundo como a gente tem hoje, a galera ainda não entende certas coisas, e por mais que ele entenda que existe um fator psicológico aí decisivo, como vocês falaram, que é o caso da concussão, né, em si, do que gerou a concussão, aquelas pesquisas para explicar o porquê o cara toma tal atitude ou X e Y atitude. É incrível como acontece muito lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos acontece muito isso, não é pouco não. Então, é uma pena, porque assim, o meu medo com essas coisas é que outros países, como a gente aqui, tentem imitar esse tipo de coisa e vai dar ruim, né? A gente sabe que o brasileiro é muito impressionado com as coisas que o americano faz, aí acaba dando ruim. A gente já teve alguns casos aqui, a gente teve aquele caso daquele Dos rapaz que mais matou as lunáticos, né? crianças, É. aquele matou aquelas crianças numa escola primária, né? Lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, no Rio Grande do Sul, se não me engano, acho que é Rio Grande do Sul, mas Ó, ou era Belinho, Santa Catarina, não lembro. só para dar informador, o nome da doença aqui, encefalopatia traumática crônica, também conhecido como a demência pugilística, né? Que é um dos casos também conhecido, é o do Ali, né? Do Muhammad Ali também, Sim. a mesma coisa. Enfim, esses são os traumas, né? Assim, velho, quem puder assistir o filme do Will Smith, que o Will Smith é o médico, vale super a pena para entender isso. Ele explica direitinho como é que foi ele que descobriu, né? Como os jogadores de futebol americanos
vários deles, e inclusive por causa disso, da descoberta dele, desse médico, é de que houveram mudanças, né? Houve mudanças aí com relação a capacete, tudo isso, para os dias atuais, né? E qual é o Ele nome você que do falou aí, clube? foi no Rio, Berinho. No Rio, esse foi no Rio? Não, teve no Rio também. Teve um no Rio também. Teve no Rio também. Deixa eu botar aqui. Assim, é triste. Assim, a gente não vai tirar onda nunca com isso aqui, pelo amor de Deus. É por isso que eu estou sendo bem sério, bem solene com essa situação. O que isso que a Food falou é importante porque a NFL começou a se preocupar com essas coisas, porque existem processos ainda hoje ocorrendo e familiares contra a NFL, contra a liga, querendo reparação, essas coisas desse tipo. Mas é pau, não é uma coisa simples de explicar, né? Porque são pessoas que vão perder vida, né? Perde vida do nada, você está trabalhando, você está fazendo suas coisas, como Chico falou, o cara errou andar, ou foi o Bandopa que falou, não sei. O cara errou andar. Foi ele que errou. Ele errou andar Ele e errou pegou. andar E e pegou pega pessoas que não tem nada a ver. Claro, pega pessoas, como você disse. E você vê, ele, por exemplo, como ele, na verdade, errou mesmo andar e atirou, e quem tá, porque tem relato de que na hora que ele vai subir no elevador, ou seja, quando ele chega no térreo, que ele vai entrar no elevador subir, tá saindo uma mulher, e ele não mata a mulher. A mulher tá indo embora, ele deixa a mulher passar, a mulher passa e ele entra no elevador, ou seja, ele não foi como no intuito, aquele intuito de que o pessoal vai nos atentados e de sair já chega dando tiro em todo mundo, né? Como Ele acontece queria muito em escola, né? especificamente. Ele queria especificamente ir para ali, entendeu? Tinha Aí explicando no que bolso dele tinha era o dizendo, quinto e ele foi pro 33º, ou foi o contrário? Foi alguma coisa assim. Ele é, errou por muito, não foi pouco, não. exatamente, ele foi pro 33º e acho que o NFL é no quinto. Isso. E assim, ele tinha nessa doença. Aí no bilhete, Chico, que tu falou que acharam com ele diz, né, que tinha sido running back de destaque na Califórnia, no high school, no Granada Hills Charter High School, e que ele foi diagnosticado com isso. Aí ele diz que pede que o cérebro dele, ele já deixou autorizado e pedindo para que o cérebro dele seja estudado com base nisso, porque ele diz claramente que essa doença dele foi em razão do futebol Adquirida por americano causa disso. no high school. No high school, Eu acho que cada vez mais a gente vai seguir para medidas que Paulo Antunes fica falando. Eu não estou tirando onda com o Paulo Antunes, que fica falando, isso não é futebol, isso não é esporte. Mas a gente cada vez mais vai para regras e condições de que não Que protejam mais, né? Esses impactos dessa forma, principalmente na cabeça, sejam evitadas. E assim, eu entendo quando o Paulo fala, isso não é o esporte, isso não é coisa, mas assim, as coisas meio que evoluem, né? A gente precisa evoluir também junto com certas situações. Então, por mais... A evolução do esporte, se você parar para pensar, é o flag football. Mas o flag football não gosto disso, porque no caso daquilo... Eu entendo você perfeitamente, mas cada vez mais a gente vai para um lugar onde as pessoas vão ter que proteger, porque assim, senão desse jeito vai virar uma zona, né? E assim, mais uma vez... O pastor botou uma coisa certa também aí embaixo aí nos comentários, você vê a questão do UFC. Os lutadores do UFC também agora começam a ter vários problemas, né? Os mais antigos. BJ Penn, ele botou até o exemplo de BJ Penn. BJ Penn está louco. BJ tá totalmente, mesmo você olha assim, você fala, não, velho. Tá totalmente perturbado, totalmente. Essas coisas sempre existiram, essas coisas sempre aconteceram em esportes diferentes, coisas diferentes, pugilismo, MMA, até mesmo esportes que, hipoteticamente, não tem tanta pancada, feito futebol, estão tentando agora prestar atenção nas coisas que fazem, até porque bolada na cabeça com cabeça, essas coisas Isso aí, qualquer choque de cabeça já para o jogo na hora, independente. Pode ser um ataque promissor. E o cara, dependendo... E já tem a substituição, né? Obrigatoriamente tem que substituir o cara. Já tem a substituição extra agora, que se tiver feito as 5, tiver um caso de concussão, ganha a sexta e o outro time também ganha mais uma. Exato. É isso mesmo. Ó, e falando sobre esse atentado aí, tem até uma foto dele no meio da rua, com uma arma gigantesca,
E não Manobra tem fuzil, policial, pô. velho. Ele tá com a M4, aquela MK, acho que é MK4, não sei o que tal. Ele saiu de Las Vegas, onde ele mora, de carro, cruzou o país todo. Porque, obviamente, em Las Vegas deve ser liberado para compra, eu não tenho essa certeza, de arma. E aí o que é que acontece? Ele vem no estado todo fazer, porque obviamente de avião ele não ia conseguir embarcar, e em Nova York, Sim. se eu também estou enganado, não, você não consegue comprar. Nova York é proibido ter arma, se eu não estou enganado. E aí, enfim, o cara saiu de lá com o carro dele, cruzou o país todo, velho. Las Vegas é aqui, Nova York é aqui, é extremo, velho. É extremo, você vai para um lado para o outro para poder fazer. Então, Então, e ele andando na Infelizmente, rua, isso é pô, uma com tristeza. arma, deixa... Isso é uma. Mas é como eu falo, né? A gente não vai ficar focando no cara dessa situação, mas assim, isso é uma tristeza, a gente só está pontuando porque foi uma coisa que não foi impactante. O esporte é uma coisa que seja ele qual for o esporte, ele é apaixonante, ele é uma coisa que muda a vida das pessoas. Então, assim, é só uma questão só para a gente se preocupar também com esse lado, que tem um lado, tem outro lado, né? Infelizmente, como a gente ama o futebol americano, a gente ama as coisas, a gente gosta da defesa, gosta da porrada, gosta da pancada, mas infelizmente essas coisas acontecem, a gente tem que noticiar para poder a gente botar um foco em certas coisas que infelizmente é o lado negro, vamos dizer assim, do esporte, né? Todo esporte, infelizmente ou felizmente, tem lados bons, tem lados ruins, né? E a gente aqui está aqui para falar sobre todos os pontos.